Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Jornada do Terapeuta Consciente e hoje nós vamos falar sobre o terapeuta que tem medo do cliente. Se você ainda não se inscreveu, já sabe, se inscreva aqui pelo link da descrição para você não perder nada. Então, vamos falar sobre esse terapeuta que tem medo do cliente. Bom, quando você, terapeuta, sabe uma técnica, quando você tem um conhecimento que te dá base para olhar para a queixa do cliente, entender o que está por trás daquela queixa, muitas vezes você vai se deparar com uma situação onde você precisa falar coisas que você sabe que o cliente não quer ouvir. E muitas vezes é justamente isso que você precisa falar e talvez que você não fale, que faria toda a diferença no processo, que faria toda a diferença para aquele cliente. Então, muitas vezes, o terapeuta tem uma dificuldade em olhar o cliente como adulto, como alguém capaz de lidar com as suas decisões, com os seus erros, com as suas dificuldades, com os seus medos, com as suas infantilidades. E nisso, o terapeuta acaba enfraquecendo esse cliente, porque, na verdade, esse terapeuta está enxergando a criança do cliente. Então, o terapeuta sabe qual que é a dinâmica que está por trás das queixas, sabe qual que é o verdadeiro problema, mas ele fica cheio de dedos para falar. E isso significa que esse terapeuta está olhando para esse cliente e pensando, poxa, esse cliente não vai aguentar, ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar irritado, ele não vai entender o que eu estou querendo dizer. Então você está já olhando para a criança ferida, para a fragilidade, e nisso você está tirando a força desse adulto que fez uma escolha de buscar ajuda, né? Então, só por isso, esse cliente já merece o seu mérito de realmente estar buscando uma ajuda, de estar buscando um outro olhar. Ele vai buscar o terapeuta não para entender aquilo que ele já sabe, ele quer descobrir aquilo que ele ainda não sabe. E muitas vezes o cliente precisa ser conduzido a isso, ele precisa ser conduzido a enxergar o que está acontecendo com ele, a enxergar o que ele realmente sente, o que causou aquela situação. E através das perguntas e da condução, você pode fazer o próprio cliente perceber aquilo que você, terapeuta, percebe. Mas muitas vezes o cliente não vai enxergar, porque existe uma parte em nós que não quer enxergar aquilo que é difícil, aquilo que é doloroso, aquilo que é verdadeiro, mas que nós fechamos os olhos. E quando você chega no impasse, muitas vezes você tem que falar diretamente. Se o cliente não está percebendo sozinho, você vai precisar ajudar ele a falar a dinâmica que está acontecendo. Olha, você tem esse problema porque você tem uma dependência emocional, isso tem a ver lá com a sua infância, ou você está sendo infantil, você está sendo imaturo nessa situação porque você tem medo da rejeição, você tem medo da traição, tá? E muitas vezes isso precisa ser falado de uma forma um pouco mais dura para gerar o choque de realidade no cliente. É o choque de realidade que vai fazer ele mudar, né, a sua realidade, mudar a forma como ele está lidando com aquilo, a forma como ele está se comportando. Tá? Só que você tem que saber o momento, né, de falar dessa forma, o momento de falar aquilo que é difícil para o cliente ouvir. Só que antes disso, você tem que conhecer esse cliente para saber como lidar com ele. O mais importante de tudo é você olhar a capacidade do cliente, a força dele de lidar com a sua realidade, de lidar com a sua dor e com os seus medos. Então, não subestimar esse cliente. Então, você não pode ter medo desse cliente, você não pode ter medo de falar a verdade. E lógico, fazendo isso da forma correta, tá? Para que ele consiga absorver isso, ao invés de criar uma barreira para aquilo que você está falando. Então, tem uma forma de você conhecer o cliente e fazer isso da forma correta, tá? O que não pode acontecer e que muitas vezes acontece é que o terapeuta, como ele tem medo de perder aquele cliente, ele acaba querendo mais mostrar serviço do que fazer um serviço efetivo e verdadeiramente bom, tá? E aí,
Quando esse terapeuta quer mostrar serviço, ele acaba muitas vezes tendo medo de desagradar, tendo medo de irritar esse cliente, ou ele vai para o outro extremo, que é eu tenho que ser muito impositivo, muito duro, tenho que falar muitas coisas que doem, porque aí o cliente vai achar que eu estou trabalhando bem, porque aí eu vou mostrar serviço. Então, essa insegurança do próprio terapeuta acaba colocando os interesses do terapeuta acima dos interesses do cliente, onde ele ou quer agradar demais, ele acaba sendo um aliado do cliente, então todas as dinâmicas que o cliente traz, ele se coloca do lado, apoiando, e muitas vezes isso não leva a solução nenhuma. Ou ele vai para o outro extremo de querer ser muito agressivo para mostrar serviço. As duas coisas não são positivas. As duas coisas não levam à solução e o terapeuta acaba deixando de olhar para os interesses do cliente. Qual que é o interesse do cliente? Ele precisa chegar no seu atendimento num nível e sair num outro nível. Muitas vezes essa mudança de nível de consciência é dolorida. Então você, em alguns momentos, vai ter que conduzir esse atendimento de forma que vai acessar algumas dores do cliente. É importante ter a coragem necessária para fazer isso e o conhecimento, a segurança para fazer isso de uma forma correta, sem que aquele cliente entre na defensiva ou fuja, tá? Mas muitas vezes isso pode acontecer. E é importante você também não ficar a todo momento querendo agradar aquela pessoa ou vendo aquela pessoa como muito frágil, como muito infantil, tá? Então, existe uma forma de você conhecer o seu cliente e realmente atendê-lo olhando para os interesses dele, tá? Como que eu vou levar ele de um nível para um outro nível, sabendo que nesse meio do processo vai ter dor e sem infantilizar esse cliente. Ele suporta essa dor do processo. Não precisa ser algo extremo, porque eu não estou querendo mostrar serviço, precisa ser na medida certa do cliente. O que ele precisa? Qual que é a medida dele? Como que eu vou conduzir para que ele tenha consciência dos seus problemas? Se ele não conseguir ter essa consciência sozinho, como que eu posso comunicar isso para ele, para ajudar ele a ir ganhando essa consciência? Então, todas essas perguntas você pode ter respondidas se você buscar conhecimento, se você buscar aprimorar a sua técnica, se você souber como aproveitar os seus atendimentos para adquirir prática, experiência, se você tiver a supervisão adequada, tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, sobre como resolver essa dificuldade de ter medo do cliente e o quanto isso é prejudicial para os seus atendimentos, não perca mais tempo. Se você ainda não se inscreveu, e se inscreva na jornada, tá? E se prepare também para assistir as 3 aulas ao vivo, onde eu vou aprofundar muitas dessas questões, tá? Então, nos dias 24, 25 e 26 de maio, eu vou conseguir aprofundar alguns desses temas, tá? É muito importante que você, terapeuta, não tenha medo do seu cliente, que você se sinta seguro e confiante o suficiente para conduzir esse cliente. Se você tiver medo dele, você não vai ter um bom resultado e esse cliente não vai te indicar para outros clientes, tá? Então você não pode ficar refém do cliente, você tem que entender ali como uma troca, você tem que enxergar esse cliente como adulto, do mesmo tamanho que você, mas você tem o conhecimento adequado para conduzir ele para o próximo nível, para aquilo que ele está buscando destravar e melhorar na vida dele. Então, em hipótese alguma, você pode ter medo do cliente, tá? Se você identificou que tem essa dificuldade, se inscreva, continue participando, assistindo às aulas, tire as suas dúvidas, tá? E eu vejo você agora nas 3 aulas ao vivo. Até!